Bom, essa aqui é uma aula rápida ensinando como fazer um disco bootável com o Tails a partir do Linux Mint. Você viu como criar um disco bootável a partir do Windows. Só que para isso, você precisa baixar uma aplicação externa dentro do Windows, que infelizmente não pode ter assinatura digital verificada, porque os desenvolvedores desta aplicação, no caso o Balena Etcher, não disponibilizaram a sua chave pública, e isso inviabiliza a gente verificar a integridade deste arquivo. Na aula 14, você já aprendeu a instalar o Linux Mint, pelo menos na máquina virtual. Se você ainda não sabe como criar um dual boot, não tem problema, porque neste tutorial aqui você pode usar o sistema como convidado em uma máquina virtual. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai utilizar um utilitário open source pré-instalado na maioria das distribuições Linux, que é o utilitário Discos, para criar um disco bootável com o Tails, sem precisar baixar nenhum programa externo, sem precisar verificar a assinatura, algo que não é possível, como eu disse, com o Balena Etcher, e isso significa uma única coisa, que a instalação do seu Tails será a mais segura possível a partir do momento que você utiliza uma outra distribuição Linux também segura, como é no caso o Linux Mint. Agora, se você não faz ideia de como instalar o Linux Mint em uma máquina virtual, eu recomendo então que você revise a aula 14 sobre máquinas virtuais. Lá eu explico passo a passo para você fazer isso, tá bom? Mas assim que você instalou aí o Linux Mint na sua máquina virtual, através do VirtualBox, então você inicia o sistema e, muito similar ao Windows 10, diga-se de passagem, basta vir até o menu Iniciar, bem aqui no canto inferior esquerdo, clica nele e agora, nessa barra de pesquisa aqui, você vai buscar por discos, que é o applet responsável por criação e gerenciamento de discos aqui no Linux Mint. Então digita, vai aparecer ele aqui, clica nele e aqui está. Este é o gerenciador de discos padrão aqui em distribuições Linux. Então, para você criar agora o seu disco bootável com o Tails, basta você seguir lá as recomendações da aula 16, ou seja, escolher lá um disco com tamanho mínimo de pelo menos 8 GB é mais do que suficiente. No meu caso aqui é muito mais. Eu nem recomendo que você utilize um disco externo, um pendrive com um tamanho tão grande, para que, caso alguém tente recuperar esses arquivos, ficará mais difícil, porque em um tamanho pequeno, você já sobrescreveu ali os arquivos de várias formas, de várias vezes, ao continuar usando o Tails ali. Então, com um disco menor, até 8 GB é mais do que suficiente, tá bom? Então você vem aqui, procura pelo disco que você vai instalar o Tails, ele está bem aqui, no meu caso é esse SanDisk Ultra de 32 GB, clica nele, aí você vê que ele vai ficar verde, significa que você selecionou o disco, confirma aí se está tudo certo, se é esse disco mesmo, tamanho e tudo mais, e confirmado, você vai vir aqui, ó, nesses 3 pontos. Clica ali e você vai escolher esta opção aqui, ó, restaurar imagem de disco. Clica nele e vai abrir este pop-up. Aqui você vai escolher a imagem .mg do Tails para você construir aí o seu disco bootável. Então vai até a pasta, vai até o diretório onde você salvou o arquivo, no meu caso é esta aqui, 2 cliques, e aí ele será selecionado, ele será colocado aqui como arquivo-alvo, a imagem-alvo, para ser restaurada dentro do disco, e aqui ele já informa para você o tamanho da imagem, 1.2 GB, e o destino, ou seja, o tamanho do disco, e se ele comporta essa imagem. E ele coloca essa mensagem aqui em cima, a imagem de disco é 30 GB menor que o dispositivo-alvo. Então, tem muito espaço aqui. Se você ver essa mensagem dizendo que tem tantos gigabytes menor que o dispositivo-alvo, significa que o seu dispositivo tem capacidade para instalar essa imagem, ok? E, mais uma vez, o mínimo recomendado é 8 GB. Se for menor, pode ser que o Tails não funcione, ok? Feito isso, se estiver tudo certo, basta clicar neste botão Iniciar restauração. Aqui ele dá um resumo do dispositivo que será afetado e, estando tudo certo, é só clicar em Restaurar. E como esta ação requer privilégios de sistema, você vai ter que inserir a sua senha, a mesma que você criou quando você instalou o sistema, lembra? Lá na aula 14. Então, digita ela aqui e clique em Autenticar. E como você pode ver, a restauração da imagem de disco acaba de iniciar. Eu vou acelerar aqui, porque demora um pouquinho a depender do tamanho do disco, em especial aqui no meu caso, que é um disco de 32 GB, mas o seu, se o seu for de 8 GB, o tempo será bem menor. O que o utilitário está fazendo basicamente é limpar o disco, formatar o disco, apagar tudo que está lá e gravar uma imagem lá dentro, que é a imagem do Tails. E se tudo der certo, aparecerá desta forma. Um volume com o Tails, a partição 1, 1.2 GB, formato de arquivo FAT e espaço livre
a depender aí do tamanho do seu disco. Agora, é só remover o disco aí da máquina virtual, fechar a máquina virtual, desligar o sistema e iniciar o Tails a partir da sua máquina principal, conforme visto lá na aula 16, ok? Se tiver alguma dúvida, é só acessar lá o grupo de apoio, que ajudaremos você caso tenha alguma dificuldade.